gente começar, eu gosto sempre de falar um pouquinho a respeito das aulas online, né? Que elas não, embora a gente está ao vivo, né? Tá todo mundo aí presente no mesmo horário, as aulas, elas, cada um está na sua casa, né? Então, cada um tem o seu barulho, tem o seu cachorro, tem tudo mais. Então, lembrar, sempre ter em mente disso e sempre deixar no mudo, né? Então, quando você passar a telinha, né? Passar o mouse no seu vídeo, você vai ver que tem a opção de colocar mudo. Então, sempre colocar mudo. Tá? O vídeo não é tão importante, se quer o vídeo, põe. Eu particularmente gosto de ver o rostinho de todo mundo, né? Porque o rostinho ele vai falando, né? Se entendeu, se não entendeu, vai dando a direção para o professor, então é sempre bom. Mas também, se não for o momento, pode tirar o vídeo, não tem problema algum. Mas o mudo é sempre colocar, se não tem muita interferência de som e tudo mais. Se precisar perguntar alguma coisa, né? Às vezes a gente quer falar ou colocar alguma questão, sai do mudo e coloca, tá bom? Então não tem nenhum problema. Na tradição, né, do Vedanta, existe, né, o diálogo, mas existe também a fala, né? Esse fluir do ensinamento, onde o aluno ele vai seguindo o mesmo pensamento do professor, né? Então ele conecta com o professor e vai seguindo, né, o mesmo raciocínio. Então, com isso, a gente evita, né, parar e ficar perguntando, porque a mente, né, depende da situação que você se encontra, a nossa mente, ela tá aí um turbilhão. Ah, mas por quê? Ah, mas como? Não, mas por quê? Então, assim, vai direto. E não existe esse fluir do ensinamento. Então, no Vedanta, tradicionalmente, geralmente, né, o professor, ele fala e no final, daí o aluno pode perguntar, ou no satsanga, num outro dia, quando é aberto a questões, daí daí o aluno pode estar trocando essa conversa e estar perguntando. Mas, de qualquer forma, né, eu sei que, então, eu só quero que vocês entendam isso, mas, às vezes, tem uma questão que está lá e que você não consegue, né? Parece que ela está na ponta da língua e ela tem que sair. Então, sai do mundo e fala, tá? Não vai atrapalhar, não tem problema. Se realmente não consegue segurar, põe para fora e a gente resolve. Agora, se dá para segurar, anota para não esquecer, porque toda dúvida é importante, né? Eu sempre falo, conhecimento com dúvida não é conhecimento. Então, a gente precisa de um conhecimento cristalino, sem dúvida. Então, põe a dúvida. E o bonito do Vedanta é que, à medida do Vedanta ou de qualquer conhecimento, a gente escreve a dúvida e deixa fluir o ensinamento. E daí, quando a gente dá conta, o próprio ensinamento responde a pergunta. Geralmente é isso que acontece. Então, mas se precisar, pode sempre sair sem problema. Então, deixar no mudo, né? As aulas são gravadas, todas as aulas são gravadas. Quem não aparece, né? Quem não consegue entrar online, geralmente eles avisam e daí eu mando a gravação, tá? Ou mesmo se aparecer online e ainda quer, né? Escutar uma segunda vez, né? Tem gente que gosta de escutar ou escutar alguns pedaços da aula, não tem problema, é só mandar uma mensagem e eu mando a gravação, tá? Essa gravação ela vai ficar, por uma semana ela fica disponível, tá bom? E também se não quer, né? Às vezes tem gente que tem vergonha de fazer pergunta, não tem problema, escreve por e-mail, escreve no WhatsApp, estou disponível, tá? A qualquer momento. Muito bem. Então, vamos lá. A gente começa, então, com a oração. Vou compartilhar, então, a tela. Então, a gente tem uma oração que a gente sempre faz, né? Na tradição, a gente tem sempre isso de iniciar. Qualquer coisa que a gente inicia com uma oração e a gente finaliza com uma oração. Por quê? Porque a gente não tem controle de absolutamente nada. Tudo é possível nessa criação e a gente tem aqui o intuito, né, de aprender, a gente tem o intuito de ter aula, mas tudo é possível, do bom e do mal, né? Então a internet parar, ou enfim, tudo pode acontecer. Então, para que tudo flua de uma forma, né, como a gente espera, ou até melhor, então a gente invoca essa graça,
né? Para que tudo flua e que o nosso objetivo ele seja realmente atingido. E que a gente tenha essa bênção, né? Essa bênção do conhecimento, né? Do estudo. Que essa bênção, né? Do autoconhecimento é algo que todo mundo busca, né? Se a gente for ver em geral, todo mundo busca. E mesmo quem tem ciência que busca esse conhecimento, né? Nem sempre a gente tem essa possibilidade de ter o autoconhecimento, né? De ter essa bênção do conhecimento. Então, a gente invoca aqui, com essa oração, a gente invoca os mestres. Esses mestres que conseguiram compreender, né? Tiveram o autoconhecimento, compreenderam a si mesmo. Então, a gente pede a bênção, né? Os passos deles, que a gente consiga seguir os mesmos passos e ter, né? Alcançar esse objetivo do autoconhecimento. Então, essa oração inicial é uma reverência aos mestres. Eu passei para você por e-mail, no material, né, para vocês. Então, a gente vai estar cantando sempre. Se você conhece, sabe cantar, pode cantar junto, porque está todo mundo no mudo, então não vai interferir. Pode estar cantando junto comigo. Se não conhece, não consegue cantar, não tem problema algum, simplesmente escuta. E no final também a gente tem uma oração, que a gente vai estar sempre usando, que é o Swastipataha, vai estar sempre usando, que é uma oração onde a gente invoca, né, a beleza, o belo, a prosperidade para o mundo, o conhecimento para o mundo, para toda a criação, né, que todos sejam felizes, que todos tenham conhecimento, que a chuva venha no momento certo. Então é uma oração muito linda, tá? Conhecida às vezes no meio do yoga, né? Então alguém talvez já conheça. Então também, da mesma forma, pode sempre cantar junto ou simplesmente escutar. Então a gente começa com a oração. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Gokarastvandhakaro Vai Rokarastanivartakaha Andhakara Nirodhitvat Gururithyabhidhiyate Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vitvishavahay. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Então, nosso texto, Upadeshasaram. Quem chegou agora, eu vi que alguns não estavam no mudo, então sempre lembrar, né? Toda aula entra já no mudo, tá bom? Se precisar falar alguma coisa, sai do mudo. Então, muito bem. Upadeshasaram, ele é um texto, né, de introdução ao Vedanta, né? Então, é um texto introdutório. Quando a gente fala introdutório, quem já está estudando Vedanta há anos, eu não preciso, eu não quero, eu não preciso de texto introdutório, por que você não pega o Upanishads? Então, assim, introdutório a gente coloca, porque uma pessoa que nunca estudou, nunca escutou falar do Vedanta, então essa pessoa vai se sentir bem confortável nesse texto, né? Confortável, chacoalhada, né? Porque o Vedanta também tem essa capacidade de chacoalhar a vida de todo mundo. Então, a pessoa ela vai conseguir caminhar de uma forma mais fácil,
né? Para quem está iniciando agora. Agora, para quem já estuda há anos, né? Ele não tem essa função de introduzir, mas ele tem essa função de revisar, né? Então, é um texto que vai estar revisando aí toda essa estrutura que você já tem do Vedanta, então ele vai estar sendo essa revisão para você. E no Vedanta tem uma coisa, de toda vez que a gente escuta, é uma compreensão diferente da outra, né? Parece que a gente vai mais a fundo, ou às vezes a gente entende alguma coisa e numa outra escuta a gente entende uma coisa completamente diferente, né? Então tem esse ponto também. Então, embora ele seja um texto introdutório, né? Para quem já está estudando aí já há algum tempo o Vedanta, ele vai servir com esse propósito de aprofundar mais no conhecimento, na compreensão, tá bom? Então, esse texto, por ser introdutório, geralmente nas aulas de Vedanta, nos cursos, eu dou uma pequena introdução, uma aula introdutória ao Vedanta, porque tem gente que sempre chega, né, de paraquedas, então só para entender. Então, aqui eu não vou dar essa aula introdutória, porque o próprio texto vai estar fazendo esse trabalho de introduzir. Então, a gente vai ter uma introdução a essa obra, tá? Uma introdução ao Upadeshasaram. Então, esse texto, né, Upadeshasaram, escrito por Sri Ramana Maharishi, ele é um texto que ele aborda, né, aspectos religiosos e técnicos que é muito importante para o aspirante, né? Então, para qualquer um que está tendo essa jornada, existem pontos fundamentais para você ter o conhecimento, para você ter a compreensão, que se você errar eles ou esquecer deles, você não chega a nenhum lugar, né? Então ele coloca os pontos bem claros que são, né, quando você está construindo a casa, né, aquela base, ela é fundamental. Se essa base não está bem construída, você vai ter problema na construção inteira. Então é essa base que esse texto vai estar fazendo aqui, né? Então, Upadesha significa ensinamento e Saram significa a essência, o resumo, né? Então, aqui é a essência do ensinamento, né? Que essência do ensinamento, né? Que ensinamento é esse? Que essência é essa? A gente vai estar vendo, entendendo esse contexto, tá? À medida que a gente vai caminhar. Mas antes de entender o contexto dessa essência do ensinamento, a gente vai falar um pouquinho do autor, né? Então, quem escreveu essa obra foi Sri Ramana Maharishi. Esse personagem, né, que é um sábio, ele foi um grande sábio, ele nasceu em 1879 e ficou até 1950, né, ele deixou esse corpo. O nome dele era Venkataraman, né, é um menino, né, um jovem, e ele vai para essa cidade, né, Arunachala, que a gente vai tá vendo, muito cedo, né? Então, esse personagem, ele é muito popular, né? Internacionalmente, muitas pessoas conhecem, né? A gente tem música em relação a Arunachala, a gente tem vários livros, né, escritos em relação a esse sábio, né? Então, ele é bastante popular, é uma figura bem popular, então provavelmente já conhecem. Se não conhece, também não tem problema algum, a gente vai conhecer um pouquinho, né, a história dele. Então, esse Venkataraman, né, que era o nome dado pelos pais, né, ele é de Tamil Nadu, é o sul da Índia, Tamil Nadu é o sul da Índia, ele é um Brahmin, de família Brahmin. Brahmin é uma casta, né, a casta de sacerdotes, então ele pertence a essa casta de sacerdotes de uma família de Tamil Nadu, do sul da Índia, e ele é o segundo filho. Então, eram 2 meninos e ele era o segundo. O pai dele falece muito cedo, né, quando eles eram ainda bem pequenos, jovens. Então, uma vez que o pai faleceu, para a mãe, culturalmente, educar os filhos sozinha não funciona aqui na Índia, né, naquela época. Então, os 2 meninos vão morar com o tio. E eles vão, então, para a cidade do tio, que é Madurai, né, que também é Tamil Nadu, também é o sul da Índia, e é localizado o templo de Meenakshi, né? Ele localiza em Madurai, é um templo bem famoso de Parvati, de Durga, né? E na forma da mãe divina, da mãe cuidadora, aquela mãe que está disponível a todo momento, né? Incondicionalmente.
Então ele vai morar lá com o tio. E os familiares, né, tendo essa criança, né, ele vai ainda criança, tendo essa criança, eles não percebem nada diferente, nada extraordinário, né, nessa pessoa. É boa, tem saúde boa, come bem, dorme bem, às vezes um pouco ausente com a mente, mas nada diferente, uma pessoa normal, né? Logicamente, nascendo, né, uma vez que você nasceu na Índia, você tem uma orientação cultural diferente da nossa, né, que nasceu no Ocidente. Então, por exemplo, qualquer um que nasce na Índia vai saber o que é um sadhu, o que é um sannyasi, né? O que é a quarta etapa de vida. Tudo isso é compreendido porque tem essa orientação cultural, né? O que é um monge, o que é um renunciante, porque essa pessoa não é algo estranho, né? Se a gente falar de monge, de renunciante no Ocidente, ele renunciou tudo. Renunciou o quê? A gente não entende direito, mas na Índia é popular, todo mundo sabe a quarta etapa de vida, todo mundo entende. Não que entende, mas sabe, né, o propósito da vida. Qual que é o propósito da vida? É o autoconhecimento. Então, isso é claro. Talvez a pessoa não está direcionada para o autoconhecimento, mas a pessoa sabe. E ela sabe também que se ela quer autoconhecimento, ela tem que ter o conhecimento de si através do estudo tradicional de Vedanta. Isso, uma pessoa, um hinduísta, né, que nasceu na Índia, ele sabe disso. Então, talvez ele não tenha essa inclinação ao autoconhecimento, não tenha essa inclinação ao estudo do Vedanta, mas ele tem a base, ele sabe no momento que clicar, no momento que ele querer buscar esse autoconhecimento, ele sabe onde procurar, né? Ele não é algo estranho para ele, diferente da gente, né? Que a gente nasce, por exemplo, no exemplo do Brasil, qualquer lugar que eu nascer, né? Então a gente tem um leque quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem um leque de opções, né? E essas opções não de fato vão estar solucionando o problema da ignorância, né? Então não vai talvez direcionar você para o autoconhecimento, mas não vai trazer o autoconhecimento, vai talvez te preparar, mas não trazer o autoconhecimento. Então a gente vai numa jornada longa, pula de um galho, vai numa religião, pula para outra religião, vai para uma seita e a gente vai mudando, porque a gente não tem uma direção, né? Então você tem que procurar, né? Você tem que ficar tentando achar como solucionar. Primeiro encontrar o problema, porque a gente não sabe que problema. Para onde que a gente está indo? Tudo isso não está claro. A gente vai simplesmente movimentando, indo, porque todo mundo vai, a gente vai junto, né? Agora, aqui na Índia, lógico que está tudo mudando, né? E mudando rápido, né? Hoje em dia não é a mesma Índia que esse santo viveu, né? Mas naquele momento, naquele tempo, né? Essa orientação era muito clara, né? Muito evidente. Então ele sabia, né? Embora ele não estava naquele momento, né? Então ele estava como qualquer pessoa, qualquer jovem, ele estava estudando e até os 16 anos ele dedicou para o ensino, né? O ensino normal de ir para a escola, ele e o irmão dele. E daí, um primeiro momento, né, que muda um pouquinho, né, talvez um evento um pouco mais notável, quando ele tinha 16 anos, né, um viajante veio para a casa dele e ele perguntou, de onde você está vindo? Ele falou, de Arunachala. Essa palavra, Arunachala, veio como se assim, ecoando na cabeça dele, né? Então a gente experiencia isso, né, de vez em quando, de um lugar ou de uma pessoa que você nunca viu na vida, mas você encontrou aquela pessoa, parece que tem uma conexão imediata, né? A gente experiencia isso de vez em quando. Então foi exatamente o que ele sentiu, uma total sintonia e uma emoção muito grande quando ele falou Arunachala, né? E ficou isso na cabeça dele. E o que é esse Arunachala, né? Arunachala é um lugar, né? Arunachala é uma montanha, né? Então, essa montanha, ela fica em Tiruvannamalai. Tiruvannamalai também é o sul da Índia, Tamil Nadu, 2 horas de Auroville, da onde eu tô.
E é uma montanha muito auspiciosa, né? Na verdade, aqui na Índia tudo é auspicioso. Então a gente tem vários templos, vários lugares de peregrinação, tudo é sagrado, né? E de fato, tudo é sagrado. Mas aqui, né, existe lugares de peregrinação que todos os devotos vão passar por lá, né? E os devotos, e daí a gente tem diferentes deidades, né? Então, o devoto de Durga é Shakti, então eles vão querer visitar os lugares de deusas. E aqui é mais relacionado aos devotos de Shiva, né? Quem que é Shiva? Shiva é aquele que destrói, né? Que acaba com a ignorância, né? Possibilitando o quê? O conhecimento. Então, somos nós, todos devotos de Shiva. Por quê? Porque a gente quer esse conhecimento. A gente quer conhecer a si mesma, né? Então, Shiva é esse aspecto de trazer o conhecimento, destruir qualquer ignorância, né? O medo da morte, tudo isso acaba com essa presença de Shiva. Então, para os devotos de Shiva, existem 5 templos muito famosos, né? E que fica no sul da Índia, esses 5 templos, e que todo devoto vai querer uma vez passar, né, por esses lugares. Então, esses 5 templos, eles estão relacionados com o Panchamahabhutas. O que é o Panchamahabhutas? Né? Quem estudou Tattva Buda pode aí lembrar, né? Os 5 elementos. Né? Esses 5 elementos que é colocado, apresentado nas escrituras como a base de todo esse universo. Né? Então, os 5 elementos, o que é? O espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Né? Então, cada um desse templo de Shiva, esses 5, corresponde a um elemento. Então, a gente tem Ekambareshvara, que fica em Kanchipuram, que representa a terra. Então, nesse templo, você tem o Lingam. O Lingam é essa forma oval, né, que representa Shiva. E nesse aspecto desse Lingam, ele está representando o elemento terra. Daí a gente tem Jambukeshvara, que fica em Trichy também, o sul da Índia, que representa o lingam desse templo, representa a água. Daí a gente tem Arunachaleshvara, que fica em Tiruvannamalai, que é justamente esse Arunachala, que ele representa o fogo. Então, o templo de Shiva em Tiruvannamalai, o lingam dele é a representação do fogo, do elemento fogo. Daí a gente tem Sri Kalahasti, que fica em Andhra Pradesh, que ele representa o ar, o elemento ar. E Tilai Nataraja, que fica em Chidambaram, também pertinho daqui, que representa o espaço. Né? Então eles são bem famosos e bem visitados, né? E todo mundo que é devoto de Shiva quer passar pelo menos uma vez, né? Em Tiruvannamalai e Chidambaram, com certeza eles querem, né, ter essa visita. Então, Arunachala é um desses que representa o fogo, né? Aruna Achala, Aruna é vermelho, Achala é a montanha. Então, é a montanha vermelha, que não é uma montanha vermelha, mas é uma montanha que é um fogo, né? Ela representa o fogo, ela representa a própria montanha, representa o Shiva Lingam, né? Então eles até falam, eles comparam essa montanha com a montanha, o Monte Kailasa, que fica na China, né? Que fazia parte da Índia. Então o Monte Kailasa é apresentado nos Puranas, na mitologia, que a morada de Shiva é no Monte Kailasa, né? E aqui eles falam, não é a morada de Shiva, é Shiva, né? Então a montanha é Shiva, ele em si, e não a morada dele. Então é muito sagrado, considerado muito sagrado, né? Representando o fogo. E na base dessa montanha, que é essa montanha que está, né, na capa da apostilinha de vocês, então na base dessa montanha tem o Shiva, o templo de Shiva, que tem esse lingam que representa o fogo, né? Então, é esse lugar que quando o visitante mencionou para ele, falou Arunachala, então ele já conectou imediatamente e ficou na cabeça dele, né? Esse lugar, essa montanha, essa força de Shiva, né? Esse lugar sagrado. E também é muito popular esse lugar, né? Que tem um festival muito grande e conhecido mais no sul da Índia, Kartikeya Deepam. Ele lembra um pouquinho o Diwali, né? O Diwali é o festival de luzes que é bem celebrado na Índia, principalmente no norte.
E aqui no sul, eles têm bem forte esse Kartikeya Deepam, que acontece no mês de Kartikeya, que é mais ou menos do novembro, dezembro, e no dia da lua cheia, né? Então é Kartikeya Purnima. Então nesse dia eles iluminam milhares de lamparinas em volta dessa montanha e no topo dessa montanha também é iluminado essas lamparinas. Então é um festival muito lindo, cheio de luzes, e os devotos vêm para Arunachala e dão a volta ao redor da montanha, que é o Pradakshina, até subir no topo. E todo mês, embora esse é o festival maior, todo mês, né, no dia da lua cheia, Purnima, vários devotos vão lá para fazer o Pradakshina em volta da montanha. Então, quem tiver oportunidade de um dia vir para a Índia, né, visitar esse lugar, é um lugar muito auspicioso para estar visitando, né? Muito bem, então esse é Arunachala, né? Tiruvannamalai, que é onde então ele escutou e para onde ele morou grande parte da vida dele, né? E daí depois isso ficou na mente dele e ele continuou vivendo a vida dele. Ele era jovem, né? Indo para a escola. E um outro episódio, né? Que transforma completamente a vida de Venkataramana naquele momento, né? Que ele tinha esse nome, ele era jovem, por volta dos 16 anos, né? Que estava até então dedicando para o ensino. Ele teve uma crise, um surto de pânico, né? Um violento medo da morte, né? E isso foi muito, muito claro para ele, né? Esse medo ele foi muito forte. Então, assim, esse medo, né? Esse pânico, esse ataque, esse surto, né? É um surto que de certa forma, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai vivendo nossa vida como se a gente nunca fosse morrer, né? Eu acho que quando a gente fica mais beirando 60, 70, 80, né? Daí eu lembro da minha avó olhando o jornal e vendo lá a listinha de nomes que ela conhece que faleceram, né? Então daí a morte começa a sondar a ideia da morte, o medo da morte, né? Esse questionamento em relação à morte, geralmente ela vem, né? É mais no final da vida, quando a gente está chegando lá. Agora, quando a gente tem aí até 70 anos, a gente vai vivendo como se nada, como jovens, né? Adolescentes, como se nada ia tirar a nossa vida. Mas se a gente parar e pensar, né, a gente pode morrer a qualquer momento. A gente não sabe o próximo segundo. O Swami Vagishananda, ele sempre falava, né, no nosso coração, né, tum, 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 né, tem esse movimento, né, esse barulhinho do coração pulsando. Então, nesse tum-tum, entre um tum-tum e o outro tum-tum, tem o Deus da morte sentado lá. E é ele que decide se o próximo tum-tum vem ou não. E não a gente, né? Então, esse tum-tum, ele pode parar a qualquer momento e a morte é declarada, né? Então, a gente nunca para para pensar, mas é um fato, é uma realidade, que a morte ela pode estar a qualquer momento, né? E o que eu estou fazendo da minha vida, né? Se eu morrer amanhã, né? Então, cumprir tudo que eu queria fazer, né? O meu propósito, qual que é o meu propósito? Né? Às vezes a gente nem pergunta, a gente vê a maioria das pessoas simplesmente vivendo sem questionar o que de fato eu estou aqui, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui, quem sou eu? Todas essas questões são questões de quem? De louco, né? Louco que começa a questionar, né? Então, nós somos pessoas, né? Quem vem para o Vedanta são pessoas que estão, de certa forma, caminhando, né? Contra a correnteza, de certa forma. Então, é bom ter esse satsanga, né? Onde a gente encontra outras pessoas que também têm esse tipo de pensamento, né? Daí a gente fala, uau, sou normal, né? Então, quem está errado é todo mundo, não é a minoria, né? Então, essa questão da morte, né? É algo que a gente nunca para pensar. E Ramana Maharishi, ele teve esse contato muito forte, né? Muito forte. Só que em vez esse choque, né? Essa chacoalhada da morte, ele estava super bem de saúde, ele não tinha problema algum. Mas esse choque, em vez de desenvolver para um problema, né, mental, de ficar com medo, de não conseguir mais sair, de não conseguir fazer mais nada,
jogou ele, remeteu ele para dentro, né? Então ele começou a questionar tudo isso. O que é a morte? Né? O que é isso? Por que esse medo? Né? O que de fato morre? Né? Então todo esse questionamento, né, ele começou a voltar para ele, né? Então esse medo da morte, ele acabou sendo resolvido num questionamento mais profundo para dentro de si, né? Então quando a gente fala de morte, né, eu vou morrer, né? O que significa? Quem que vai morrer? Então a questão dele é o que vai morrer. Ele até simulou, ele deitou, simulou que ele estava morto, né? Para experienciar, para vivenciar. O que de fato morre? Então quando o corpo cai e não levanta mais, não tem mais vida, então esse corpo, ele morreu. Então esse eu, quando eu falo eu sou o corpo que morreu. Então, se eu sou o corpo, acabou. Acabou, ponto final. Se acabou tudo, porque o corpo morreu e ele vai voltar para a Terra. Ele não volta mais, é um ponto final. Só que dentro dessa cultura indiana, ele escutou de diva, de espírito, de alma. Então, se eu sou o corpo, eu não posso ser o corpo e a alma. Ou eu sou a alma, ou eu sou o corpo, ou eu sou os dois. Mas aí se eu sou os dois, então depois que o corpo vai, eu sou só a alma. Então todo esse tipo de questionamento, né, esse processo de questionamento virou muito intenso na vida de Ramana Maharishi. Então se eu sou a alma, o que acontece comigo depois da morte? E se eu sou a alma, o que sustenta a alma? Existe alguma outra coisa além da alma? Né? Quem que é o impostor? Né? Quem de fato sou eu? É o corpo? É a alma? Existe algo além disso? Né? Então, essa busca pelo eu veio muito intenso na vida dele. E a partir desse momento, com 16 anos, nada fazia mais sentido para ele daquela vida que ele vivia. Né? Então, essa vida de ir para a escola, fazer lição de casa, tarefa de casa, tudo isso não fazia mais função para ele, não tinha mais sentido para ele. Né? Mas ele ficou aí um tempo, né? E começou a ir todos os dias nesse famoso templo de Meenakshi. Né? Da deusa Meenakshi, a deusa Parvati. E daí ele foi tocando a vida dele, né? E daí ainda com 16 anos, existe um outro momento, né? Que muda, né? Que daí transforma realmente a jornada dele em relação à escola, em relação à família, onde ele estava sentado, né, fazendo a lição de casa dele. Na Índia, né, a casa não é como a casa que a gente está acostumado, né? Cada um tem o seu quarto, você fecha a sua porta, se alguém vai entrar, vai bater na porta, né? Então, essa privacidade, na Índia, a gente não conhece, né? Então, uma casa significa estar todo mundo sentado lá, a porta está aberta, qualquer um entra, todo mundo está junto. Então, ele estava sentado, fazendo a lição de casa dele, o irmão dele também estava lá sentado, então a família inteira estava lá ao redor e ele fazendo a lição de casa dele. Daí chegou um momento que estava insuportável essa lição, né? Com 16 anos, geralmente você já tem uma carga de lição de casa grande, né? Ainda mais na Índia, né? Onde o estudo é bem rigoroso. Então, ele já estava de saco cheio, ele empurra o caderno dele, senta, em meditação, Padmasana, fecha o olho e começa a meditar. O irmão dele, fazendo a lição de casa, né? O irmão dele olha e fica olhando em silêncio. Daí ele quebra o silêncio. Ele fala, se é para isso, né, que você está aqui estudando, gastando dinheiro do nosso tio, né? Por que você não vai embora se é isso que você quer, né? Então o irmão dele deu tipo uma bronca, uma chacoalhada, né? Então você não está fazendo direito aí, não está estudando legal, para que a gente tem que ficar pagando escola para você, né? Então essa bronca que o irmão dele deu nele, né? Foi um clique na cabeça dele. E ele vira para o irmão dele e falou, é claro, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou indo para a escola? Por que eu estou aqui nessa família? Né? Então tudo isso ficou tão evidente para ele com essa pergunta que daí ele fez a mente dele e imediatamente o que surgiu foi Arunachala.
né? Como o coração pulsando em direção a Arunachala. Então, o que ele faz? Ele deixa uma mensagem, pega um dinheiro, né? Ele pega o dinheiro da mensalidade da escola, né? Que é pouco, na Índia não é grande dinheiro, pega esse dinheiro, abandona simplesmente tudo, pega esse dinheiro para o trem para poder chegar e deixa uma nota, né? Estou indo em chamado do Pai Celestial, né? Então, meu pai está chamando, Shiva está me chamando, né? Então, por ser uma causa nobre, não fica triste, né? Isso é para a família. Não fiquem tristes, né? Não precisa gastar dinheiro para procurar onde eu tô, né? Eu tô bem, eu tô agora seguindo a minha jornada, né? Seguindo o chamado que eu recebi. Então, ele deixa essa carta, né? E ele vai, então, em direção a Arunachala. Com esse dinheiro da mensalidade, ele paga o trem, não é o dinheiro suficiente para o trem, então ele vai um certo caminho, daí ele tem que descer do trem, e daí quando ele desce do trem, ele acha algum lugar para ele vender o único, né, pertence que ele tem, que é o brinco, né? Na Índia, o menino usa brinco, e brinco de ouro sempre. Então ele vende esse ouro e ele pega novamente o trem e chega, então, no destino dele. Então, quando ele chega em Tiruvannamalai, né, em Arunachala, ele vê aquela montanha Shiva, né? Então, para ele que é devoto, para ele que tem esse background cultural, é sagrado, né? Ele olha para aquilo e ele vê Shiva, né, se manifestando naquela montanha. Ele vai direto para o templo, né? Ele entra no templo e ele cai nos pés de Shiva, do Shiva Linga, né? E ele fala: "Estou aqui porque eu escutei o chamado. Estou agora, né, em sua função, escutei o seu chamado e eu estou aqui para isso." Né? Uma vez que ele fala isso, ele sai do templo, né? E daí ele faz uma coisa que é bem comum, né, na cultura indiana. Quando ele sai do templo, ele raspa o cabelo dele, ele tira o cordão sagrado dele. Esse cordão sagrado, todos os brahmins, né, dessa casta de sacerdotes, eles usam um cordão, né? É um barbante que atravessa, né, o peito. Então, esse cordão indica, né, que você foi iniciado nessa vida de rituais védicos, nesse estudo védico. Né? Então, todo mundo que teve essa iniciação, ele vai receber o Gayatri Mantra e vai receber, então, esse cordão sagrado. Né? Então, esse cordão sagrado, ele remove como um ato de renúncia, que a gente vai estar vendo, e daí ele tira também a roupa dele, ele abandona a roupa dele, corta um pedaço da roupa dele e faz a kalpina, né? Kalpina é tipo uma cueca, mas é uma cueca artesanal feita de algodão, né? Que você corta, ela parece um T e daí você veste. Então você vai ver qualquer foto de Sri Ramana Maharishi, ele usando essa sunga, né? E que é muito comum, pode parecer estranho, mas na Índia, especialmente no sul da Índia, os sadhus, né, os renunciantes, é muito comum usar, porque aqui é muito quente, né, no sul da Índia. Então eles usam isso, abandonando tudo, não tem que se preocupar com roupa que eu vou vestir, não é um problema. Então ele deixa um pedaço, né, desse pano da roupa dele para fazer a kalpina, abandona o cordão sagrado, raspa o cabelo e nesse momento falam, né, que começa a chover. Se choveu, se não choveu, a gente não sabe, né? Toda a história que está envolvida, né? Então a gente está aqui para entender, né? Para ver o contexto. Então que ele toma esse banho de chuva e ele retoma, ele volta ao templo de Shiva, volta diante ao Shiva Lingam e faz então, senta em meditação e começa a fazer o japa, né? Contar as contas cantando o mantra. Então, o que ele faz aqui, né, esse ato, é nada mais um ato de renúncia, né? Então, para quem conhece um pouquinho da cultura indiana, quando você vai para essa quarta etapa de vida, né? Então a gente tem a vida, né? As 4 etapas. Quais são as 4 etapas? A primeira etapa, que todo mundo nasce e vai direto, que é comum em toda a sociedade, a gente começa a estudar, né? Então a gente não sabe, então é o pai que vai ensinar, ou é a escola que vai ensinar, ou a sociedade vai ensinar,
né? Então, todos os povos têm isso. O primeiro momento você começa a aprender. Então, essa é a etapa de estudante. Depois você tem um segundo momento, que é a segunda etapa, onde você casa ou não, né? Alguns casam, daí você tem filhos, e daí você, tudo isso, todo esse aprendizado que você teve, você compartilha com a sociedade, você retribui, né? Então, o seu dom que você tem, seja arte, seja médico, seja o que for, você vai contribuir com a sociedade. Depois disso, tem uma terceira etapa que a gente também tem, que é a etapa de aposentado, onde você já cumpriu tudo que você tinha que cumprir, não necessariamente você precisa estar trabalhando, já educou os filhos, não precisa mais cuidar de filho, não precisa mais, né, ficar olhando o detalhe da casa, muda para um apartamento que é menorzinho, fácil de limpar, né? Então, essa é a terceira etapa do aposentado. Na Índia, essa etapa do aposentado é a etapa que você começa a voltar para dentro, para si mesmo, né? Cuidar de si mesmo, meditações, mantras, upasana, tudo isso é voltado nesse momento. E daí a diferença da nossa cultura para a cultura indiana é essa quarta etapa. E essa quarta etapa, ela vem como iniciação. Todas as etapas têm uma iniciação, tá? E então as iniciações aqui, como a gente tem em povos indígenas no Brasil, né? Iniciações bem claras. Por exemplo, quando o menino vai virar homem, né, essa passagem, tem um rito de passagem, né? Então, na Índia, esses ritos, eles estão ainda bem claros. E tem um rito, né, que é essa iniciação à vida de renunciante, né? E essa iniciação é exatamente o que Ramana Maharishi fez, né? Então, como que é essa iniciação à vida de sannyasi, de monge, né? Então, geralmente, por exemplo, lá no ashram de Rishikesh, né, que Rishikesh é uma cidade também auspiciosa, onde tem o rio Ganges fluindo, então eles fazem muito esse ritual, né, onde as pessoas viram sannyasi, viram esse momento de renúncia. Então eles vão à noite, né, eles começam a sentam ao redor do fogo, um ritual de fogo, onde eles cantam a última vez da vida deles o Gayatri Mantra, ficam a noite inteira cantando Gayatri Mantra, antes raspam o cabelo, sentam ao redor do fogo, cantam o Gayatri Mantra, e daí quando amanhece, eles vão junto com o mestre, né? Então o mestre leva eles até a beira do Ganges, lá eles tomam o banho, abandonam o cordão sagrado, né, que simboliza a ação, né, simboliza a prática védica de rituais, né? Então ele abandona as ações, abandona qualquer link que tenha com a sociedade, né? Esse é o símbolo de abandonar o cordão. Então ele abandona o cordão, tira a roupa e troca de roupa para essa roupa vermelha, laranja ou marrom que eles usam como monges, né? E daí ele recebe um mantra. O mantra que ele recebe, geralmente o sannyasi, é o Om, né? Ele sem nada. Então, o sannyasi, ele tem esse mantra que ele vai estar repetindo sempre, Om, né? Om, 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 que não é indicado para as outras pessoas, apenas para o renunciante. Então, o que Ramana Maharishi fez foi exatamente essa iniciação à vida de renúncia. Ele tinha 16 anos quando ele faz isso, né? Então, essa iniciação, geralmente ela é feita pelo mestre, né? O mestre ele inicia o jovem, ou, né, qualquer pessoa que esteja pronta para renunciar, mas aqui no caso ele fez por si mesmo, ele não tinha um mestre, né? Ele sentiu esse chamado, estava claro, muito claro para ele, então ele, né, ele faz o próprio ritual e entra então nessa fase. Então essa fase de renunciante fica claro e ele chega, então ele começa a viver, né, essa nova vida, essa nova etapa de brahmacharya, de estudante, ele já vai direto para a vida de renunciante. E ele chega em Arunachala, ele fica lá até o resto da vida dele, né? Então ele passa 54 anos vivendo em Arunachala, Tiruvannamalai, né? E nos primeiros 11 anos de chegada dele, ele fica completamente em Mauna. Mauna é silêncio, né? Na Índia também é uma prática, né? É um tapas que as pessoas fazem, que é comum, não tão grande, mas às vezes de um dia, onde você não fala com ninguém.
nem para pedir nada, né? Simplesmente esse silêncio absoluto. E ele fez isso por 11 anos, né? Então, 11 anos de Mauna. Durante esses 11 anos, ele estudou vários textos em Tamil. Tamil é uma língua, a língua do sul, né? Uma das línguas do sul. E essa língua, ela é muito rica, tá? Assim como o sânscrito, ela tem uma literatura muito vasta, né? De autoconhecimento, de uma literatura incrível. E ele ficou esses 11 anos, né? Devorando livros, estudando e voltando para esse, né? Estudo do autoconhecimento. 6 meses que ele está primeiramente lá, ele mora ao redor do templo, e depois ele vai subindo a montanha, né? Ele vai encontrando cavernas e mudando aqui, lá, mas na montanha. Então, a morada dele foi na montanha. E, logicamente, embora o sannyasi, o monge, né, essa pessoa, ou esse renunciante é algo comum na Índia, né, mesmo assim, ele chamava muito a atenção. Porque Arunachala é um lugar, né, famoso antes de Ramana Maharishi, é um lugar de peregrinação onde vários peregrinos vêm, devotos, buscadores, eruditos, né, enfim, celebridades vão visitar esse lugar, né? E toda vez que eles iam lá, o que eles deparavam? Um menino, né, em Mauna, que não falava, 16 anos, é um garoto, né, com seu calpina, com a sua sunga, né, quieto, sempre ao redor, né? E tudo isso foi chamando a atenção, ele foi ficando popular aqui, mais, e todo mundo dando nomes, diferentes nomes, porque ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe de onde ele veio, né? Então ele começou a falar, aquele sábio, né? Aquele santo de Arunachala, né? Então ele foi espalhando, né? Embora ele tenha feito, né, esse estudo, né, de ler vários textos, ele não teve um estudo, né, o Sri Ramana Maharishi, ele não teve um estudo sistemático do Vedanta, né? Então, na tradição, para qualquer um que quer estudar, né, o Vedanta, tem vários cursos, né, que estudam de forma sistemática todo esse ensinamento do Vedanta, né? Ele não fez um tipo de estudo desse, né? Mas ele participou de vários satsangas. Por ser uma cidade de peregrinação, várias pessoas sábias vieram para essa cidade e tem esse costume de sentar e fazer um satsanga. Quando eu estou num lugar desses, um lugar considerado sagrado, né? Eu sento e ao redor, né? Geralmente eles sentavam naquela época debaixo de uma árvore e ao redor várias pessoas sentavam, né? Ao seu redor. E essa satsanga é troca de pergunta, resposta, ou pega um tópico e conversa. E ele participou muitos desses satsangas, né? Embora em silêncio, ele foi absorvendo. E ele teve a capacidade, ele tinha uma memória incrível e ele conseguiu absorver muito. Por quê? Porque ele estava pronto, né? Então, no Vedanta, a gente tem isso, a gente precisa de qualificações, a gente precisa estar pronto. Então, a gente fala como a grama seca, né? A grama seca você põe no fogo, o que acontece? Em 1 minuto acabou, pega fogo, né? Agora você põe a grama verde no fogo, vai ficar o fogo e não vai queimar, né? Então, uma vez que você está preparado, o fogo é imediato, o fogo do conhecimento. E Ramana Maharishi, ele estava totalmente preparado para esse estudo, né? Então, tudo que ele escutava, tudo que ele lia a respeito do autoconhecimento de si mesmo, então ele absorvia como uma esponja. Então, nessa literatura, né, nesses textos que ele não escreveu muito, mas os textos que ele tem, né, a gente encontra, né, várias terminologias técnicas do Vedanta que ele usa, né, indicando que, embora não foi um estudo sistemático, ele tem toda essa bagagem, né, bem firme do Vedanta. E daí, com o tempo, né, o tempo foi passando e ele foi ficando mais e mais famoso, né? Então, a mãe depois descobre onde ele está e vai morar, porque ele ficou famoso, logicamente. E daí, a mãe descobriu, né, onde ele estava, a mãe vai lá morar com ele, né? Um ashram. Ashram é tipo um monastério. É criado ao redor dele, não que ele queria, né? Ele era uma pessoa muito simples, muito quieta. Ele não dava aula, ele não sentava e dava aula. Ele respondia uma pergunta aqui, uma pergunta lá, mas ele tinha, né,
pessoal olhava e via ele como um sábio, e qualquer resposta que ele dava, né, mexia muito com as pessoas, né, balançava muito as pessoas. Então começou a chamar mais, né, e como era um lugar de peregrinação, essas pessoas que apareciam lá, algumas celebridades, alguns eruditos, né, que a gente chama de shastris, né, essas pessoas que sabem o Vedas decor, que sabe sânscrito, né, várias literaturas do sânscrito decoram tudo, então são realmente eruditos que dedicam a vida inteira estudando. Essas pessoas, elas vinham poetas, né, e deparavam com a figura de Sri Ramana Maharishi e chamava muito, né, a atenção. Então ele foi ficando mais e mais popular. E teve também Paul Bruton, que é um escritor britânico. Ele escrevia vários livros sobre espiritualidade e ele escreveu sobre o santo de Arunachala, né? Então ele escreveu vários livros a respeito, né, de Arunachala e acabou ficando então mundialmente famoso, né? Não que ele buscava essa fama, longe disso, mas ele acabou sendo bastante conhecido. E daí teve um momento que vem, né, Ganapati Muni, que era um shastri, que era um grande poeta, erudito, ele visita Arunachala e depara com essa figura, e ele passa a ser devoto, um grande devoto de Ramana Maharishi, e ele pergunta, né, para ele, que ele tá, né, ele fala, esse Ganapati Muni, ele fala que ele está já há anos estudando Vedanta, há anos buscando resposta, né? Fazendo austeridade, fazendo tapas, práticas espirituais, mas ele nunca conseguiu entender o que de fato é tapas, o que é austeridade, o que é uma prática espiritual. Não estava claro para ele. Então ele olhou para Ramana Maharishi e perguntou. Só que, no entanto, ele não falava, né? Ele estava em silêncio, Mauna. Daí Ramana Maharishi olhou para ele e quebrou o silêncio. Então, depois de 11 anos, ele começa a falar. E a resposta que ele dá para o Ganapati Muni, ele fala, tapas, né, austeridade, né, o caminho espiritual, essa prática espiritual é nada mais do que voltar para si mesma, questionar quem é o eu, questionar quem que é o verdadeiro eu. Isso é tapas. Essa pergunta, lógico que foi mais elaborada do que eu estou falando aqui, essa resposta para o Ganapati Muni mexeu e transformou a vida dele. E ele virou um grande devoto, e como ele era bem famoso, ele chamou várias pessoas e quis dar um nome para o Venkataraman, que até então era o nome dele, e ele nomeia então Sri Ramana Maharishi, né? Então é nesse momento que ele recebe esse nome, várias outras pessoas chamavam ele de diferentes nomes, mas então ele recebe o nome nesse momento quando ele começa a falar. Então Sri Ramana, ele era uma pessoa muito simples, falava muito pouco, né? Uma pessoa simples no sentido, qualquer coisa que você pedir para ele faz. Vamos no jardim tirar matinho? Ele ia lá, ele tirava matinho. Uma pessoa fácil de relacionar, isso é o que as pessoas narram, né, daquela época. Uma pessoa fácil de relacionar, com bom humor, né, e que não falava muito. Então, isso é o que eles falam. Mas é uma pessoa que absorveu muito, né, de todo esse satsanga. Então, ele fez não vários, né, ele não escreveu tanto, mas ele escreveu 2 textos, né, Upadesha Saram, que é esse que a gente vai estudar, e Sat Darshana, né? Ele traduziu também vários textos de sânscrito para Tamil, né? Tamil é essa língua, né, da terra dele, né, da cidade dele. Então ele traduziu bastante e também ele fez coletou 40 versos da Gita, né? A Gita tem 700 versos, ele coletou 40 versos e colocou junto da Gita, né? Uma coletânea muito linda da Bhagavad Gita. Então esse é o que ele escreveu, né? E esses textos, lógico, são bem famosos porque são poucos, né? Upadesha Saram e Sat Darshana. A âncora de todo o ensinamento dele, né, é sempre
né, é aquela tecla que ele pergunta, que ele sempre bate: quem sou eu? Então, qualquer um que ia fazer qualquer pergunta para ele, né, o que é tapas? Ele te remetia para si, né, para eu, quem sou eu? Né? Então, ele sempre batia a mesma tecla do eu. Né? Por que ele batia sempre essa mesma tecla? Porque a gente tem uma noção, né? Então a gente tem o ahankara. O que é o ahankara? Ahankara é o ego, né? Então a gente chama de ego. O que é o ego? Essa noção que eu tenho, essa noção, essa compreensão que eu tenho do eu. Mas essa compreensão, ela é baseada na ignorância. Por que ela é baseada na ignorância? Então, as escrituras apontam que esse ahankara, na verdade, é um impostor, né? Então, esse ahankara, por que o ahankara é um impostor? Porque toda vez que eu começo a questionar, ele desaparece. Eu tive um problema alguns anos atrás, né? Usando o Facebook, né? Então, eu tinha meu Facebook, Sônia Novaes. De repente, apareceu uma outra Sônia Novaes. Eu falei, mas como assim, né? De repente, duas Sônia Novaes, ok. Mas não, era a Sônia Novaes colocando tudo coisa de espiritualidade. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Porque é a mesma Sônia, né? Usando a mesma pessoa que está conectada com a espiritualidade e postando, mas não sou eu, como assim? Então, o que eu fiz? Logicamente, você entra em contato com o Facebook, né? Então, entrei em contato e falei, olha, tem aí uma Sônia Novaes que não sou eu, né? Então, o que eu faço? Então, eles pediram, por favor, envie o seu passaporte. E daí, o que eles fizeram? Também pediram para outra Sônia Novaes, que era eu, mas não era eu. Perguntaram para a Sônia Novaes, manda, por favor, o seu passaporte, né? Escaneia o passaporte e envia como provar que é a Sônia Novaes. O que aconteceu? A conta desapareceu, né? Uma vez que eu entrei com o Facebook entrou com eles, desapareceu. Por que desapareceu? Porque era impostor, não era a Sônia Novaes, né? Então, isso que aconteceu é exatamente o que acontece com a gente. Porque quem sou eu? Eu sou fulano de tal. Eu nasci nesse ano. Eu faço isso e aquilo, eu gosto disso, daquilo, né? Então a gente cria aí toda, né? Não só a gente é educado dessa forma, né? A gente vive dessa forma, a sociedade vive dessa forma, né? Então qual que é a minha meta? Minha meta é ter uma casa, é viajar na Índia, não sabe direito o que é, mas é conquistar e conquistar. Então esse ahankara, ele é colocado pelas escrituras como o impostor. Por que é o impostor? Porque toda vez que eu volto para ele e eu começo a questionar, né? Quem sou eu? Eu, fulano de tal, que é o ahankara, que é o impostor. Eu começo a questionar, o que acontece? Desaparece, né? Ele desaparece. Então ele não tem uma base, ele não tem de fato, né? Ele não é o que sustenta o eu. Né? Então ele não é de fato o eu, né? Então isso é colocado pelas escrituras e esse é todo o trabalho que Ramana Maharishi faz no texto dele. Sempre essa tecla de questionar no problema, né? Então se ele aparece, né? Se ele é um impostor, eu tenho que questionar ele porque ele vai embora. Uma vez que ele vai embora, o que eu tenho? O eu brilha, porque ele é a base de tudo. E, mas se eu questionar, de repente tudo acaba e tudo desaparece, e sei lá. Não, porque ele é a base que questionada não tem como desaparecer, porque é o que sustenta tudo, é o que ilumina tudo, é o que possibilita qualquer coisa existir, né? Então, é a própria existência. Então, é esse eu, né, que é colocado, né, pelas escrituras por Ramana Maharishi, apontando, então, sempre essa solução do problema. Então, o problema é, eu tenho um impostor, e a solução é conhecer o que de fato eu sou, se eu não sou esse impostor, né? Então, a gente vai estar vendo, a gente ainda está introduzindo o texto, ainda eu tenho que dar o contexto, né? Então, a gente viu o contexto de Ramana Maharishi, o estilo dele, como que ele trabalha nos textos, né? Essa tecla que ele sempre joga, né? Quem sou eu? Esse ponto crucial dele. E agora, na próxima aula, a gente vai estar vendo, então, o background, né? O contexto desse texto.
né? Que é o Upadeshasara, a essência do ensinamento. Que ensinamento? De quem? Que essência? Então, isso a gente vai estar vendo na próxima aula, tá bom? Então, muito bem. Então, a gente finaliza agora com a oração. Então, como eu falei, a oração final, Swastipataha. Todo mundo recebeu, está na apostila, tá? Nas últimas páginas da apostila vocês encontram. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Maheshah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithvi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santo Nirbhayaha Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Muito bem, pessoal. Obrigada pela presença. Então, quem quiser a gravação, tá? Mesmo que estava presente na aula, não tem problema, manda um alô no WhatsApp, eu mando. Quem quiser escutar uma segunda vez, ou quem já avisou que não ia vir, eu mando, vou estar mandando a gravação. Namastê!